Janeiro do ano de 1993, Bill Clinton, do Partido Democrata, assume a presidência dos Estados Unidos. Seu vice-presidente era Al Gore, que tinha a fama de ser um ambientalista fanático, tendo inclusive afirmado que a Amazônia não pertence somente aos brasileiros. O vice-presidente americano passa então a liderar um movimento na ONU com o apoio de diversos governos europeus, com o objetivo de pressionar o então presidente do Brasil, Itamar Franco, a demarcar e homologar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, situada no estado de Roraima. O estado possui fronteiras terrestres com a Guiana, sendo essa região muito rica em pedras preciosas, além de possuir a maior reserva de nióbio do mundo. Curiosamente, a região atrai até os dias atuais um grande número de ONGs estrangeiras. O grande interesse internacional na região era conseguir o reconhecimento do governo brasileiro de uma nação indígena naquelas terras, o que facilitaria os planos estrangeiros de criar uma região indígena autônoma, independente do Brasil, o que facilitaria a negociação da exploração das riquezas naturais do subsolo, diretamente com a nova nação criada. As pressões internacionais à época, para a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol vinham de todos os lados, na certeza de que o presidente Itamar Franco assinaria o decreto. Em seguida, a ONU, atendendo aos insistentes pedidos dos povos indígenas de Roraima, determinaria a criação de um enclave indígena sob a sua tutela, e aí nasceria a primeira nação indígena do mundo. Aquelas tropas americanas e inglesas eram para garantir militarmente a tomada de posse da área e a nova nação. Até a capital já estava escolhida, seria a Maloca da Raposa Serra do Sol, que estava estrategicamente localizada na margem da rodovia, que corta toda a região de leste para oeste, e divide geográfica e perfeitamente a região das serras, dos lavrados roraimenses, que são os campos naturais e cerrados. No dia 8 de setembro de 1993, por volta das 17 horas, um piloto civil brasileiro, que trabalhava para uma empresa chamada Bolsa de Diamantes, que quinzenalmente enviava compradores de pedras preciosas para o município de Uiramutã e vizinhanças, na fronteira com a Guiana, encontrou a população da cidade, numa agitação incomum, literalmente aterrorizada. Dizia-se por toda parte que Uiramutã ia ser invadida, que havia muitos soldados americanos já vindo em direção à localidade. O piloto foi imediatamente ao encontro do sargento da Polícia Militar, que comandava o pequeno destacamento na cidade, com apenas 4 militares. O sargento então informou que outro piloto, que era conhecido como Doné, tinha passado por Uiramutã com seu avião Cessna PTBMR, vindo da Cachoeira de Orinduíque, no lado brasileiro, contando para várias pessoas que havia um acampamento enorme, com muitos soldados na esplanada no lado da Guiana, na margem do rio Mau, nossa fronteira com aquele país. Ele contou que na Guiana havia um grande acampamento militar e que um avião de tropas estava trazendo mais soldados para o local. Enquanto isso, a embaixada brasileira em Georgetown, na capital da Guiana, informou ao governo brasileiro que 2 navios de guerra, de bandeira americana e britânica, atracaram no porto da cidade, e que helicópteros de transporte de tropas estavam realizando sucessivos voos em direção ao continente, não conseguindo a embaixada brasileira informar qual o destino e o objetivo das missões. No dia seguinte, o mesmo piloto que foi buscar informações com o sargento da Polícia Militar, convidou o mesmo sargento e um capitão do exército, que havia chegado na cidade, vindo da cidade de Pacaraima, e que estava acompanhado de um sargento e de outras praças, que estavam em uma missão de escolher e demarcar um local para a construção do quartel de destacamento militar ali, naquela quase deserta fronteira com a Guiana. Muito interessado e intrigado com o fato, o capitão do exército resolveu ir junto nesse voo. O voo foi curto, apenas 6 minutos.
o suficiente para a tripulação visualizar um avião para transporte de tropas, despejando uma nova leva de soldados no lado guianense. Voando para lá e para cá, só no lado brasileiro, os militares fotografavam tudo, e o capitão calculou pelo número de barracas, uns 600 homens, até aquele momento. Foi então que o avião de transporte de tropas decolou da pista improvisada, e começou a perseguir o avião em que estavam os observadores. Eles então viram na porta lateral do avião, um soldado com um fuzil na mão. Foi então que o piloto civil brasileiro começou a voar em zigue-zague a baixa altitude, em direção ao Uiramutã, para tentar escapar da perseguição, o que conseguiram com êxito. Após o pouso, havia muita gente na pista. As pessoas, que estavam muito agitadas, contaram que aquele avião tinha girado 2 vezes sobre a cidade, e logo em seguida, foi em direção da Guiana. Imediatamente, o oficial comunicou a situação ao comando do exército em Brasília, e o comando das Forças Armadas, imediatamente dá início a uma gigantesca operação de resposta. A operação deveria aparentar ser apenas um exercício de treinamento militar, para evitar um possível incidente diplomático e o pânico na população. Uma emissora de televisão, inclusive, foi convidada a acompanhar o suposto treinamento militar, que tinha o nome de Operação Surumu, e que tinha o objetivo de evitar uma invasão militar de um país vizinho fictício, de nome Cratenia. Uma companhia de batedores paraquedistas é lançada em sigilo na região, com a missão de demarcar o melhor local para o lançamento da brigada paraquedista. Foi então que as aeronaves de transporte de tropas, C-130 Hércules e C-115 Buffalo, escoltados por aviões de caça, F-5 e Mirage 3, da Força Aérea Brasileira, lançam na região de Uiramutã, 850 paraquedistas que ao chegar no solo, procuram as melhores posições para cavar as suas trincheiras, e imediatamente, montam taticamente, as suas metralhadoras e peças de artilharia, nos locais mais elevados. Nesse momento, havia 600 militares americanos e britânicos, frente a frente, contra 850 paraquedistas do exército brasileiro, separados, é claro, apenas pelo rio Mau. Ao mesmo tempo, tropas especiais operavam em sigilo, com a missão de coletar informações sobre o inimigo. Aviões de caça AMX e Tucanos realizaram patrulhamento aéreo na região, prontos para lançar ataques ao solo, em apoio aos paraquedistas. Enquanto isso, a Força Aérea Brasileira deslocava para a região o maior número possível de militares das brigadas de infantaria de selva da região amazônica. Tanto que o aeroporto pequeno da cidade de Uiramutã não suportou comportar o grande número de aeronaves que chegavam constantemente trazendo soldados para a região. Em pouco tempo, já havia 5.000 soldados brasileiros na região, com o apoio de veículos blindados da cavalaria. Ao mesmo tempo, a Força Aérea fez uma zona de exclusão aérea na região, utilizando os seus aviões de caça, proibindo os voos civis, sob risco de abate aéreo. Diante disso tudo, o presidente Itamar Franco não quis homologar a reserva indígena. Isso aconteceu apenas, anos mais tarde, no governo Lula. Após tamanha demonstração de força, os americanos perceberam que uma tentativa de tomada daquele território seria um desastre, que causaria a morte de muitos soldados americanos, e que poderia iniciar uma nova guerra do Vietnã.